o que é o Dia de la Hispanidad. Todo lado tem seu lado. Eu sou o meu próprio lado e posso viver ao lado do seu lado que era meu. No dia 12 de outubro se celebra o Dia de la Hispanidad, ou Dia de la Raza, ou Dia del Respeto a la Diversidad Cultural, ou Dia del Encuentro de los Mundos, ou Dia de la Resistência Indígena. E você? Como você chamaria? De que lado você fica? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. A pesar de todo comentário, amigos, eu creio que todas as bandeiras, todos os símbolos patrios devem ser respeitados. Así que aí temos a huipala, que é uma bandeira que simboliza a nossos pueblos originários. Olá, chicas, chicos y chiques, yo soy Rita y bienvenidos a Me Flipa. Todos os anos em outubro, na Espanha e em vários países hispanofalantes, existe o feriado del Dia de la Hispanidad. Isso porque no dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo, procurando pelas Índias, descobriu as Américas. Desde então, a cultura espanhola começou a ocupar um outro continente além da Europa. Assim se construiu o conceito de hispanidad, ou hispanidade, como uma única cultura que foi transmitida pelo mundo, através principalmente da língua espanhola. Essa transmissão se deu pelo processo de colonização dos povos pré-colombianos, civilizações desenvolvidas que viviam nas regiões onde hoje é o México, a Colômbia, a Bolívia, o Chile, a Venezuela, o Equador e o Peru. Como toda a história tem no mínimo dois lados, como na teoria dos lados, desenvolvida pelo Menino Maluquinho, um personagem do cartunista e escritor brasileiro Ziraldo, esse texto que eu disse no começo desse vídeo, vamos a eles. Um debate, uma discussão surge quando a gente escuta os dois lados de uma mesma história. E para conversar com alguém, é importantíssimo se ouvir o ponto de vista do outro, para haver um diálogo e não um monólogo. Existem os fatos e as interpretações que diferentes pessoas fazem sobre eles. Quando a gente vai falar sobre colonização, existem aqueles personagens que colonizaram e aqueles que foram colonizados. Se um dos objetivos ao se colonizar era difundir a cultura hispana através, por exemplo, da língua espanhola, a forma como isso se deu é o que faz essa história ter, no mínimo, dois lados diferentes. Assim, a cultura hispânica é bastante diversificada. Não existe um único lado. A língua espanhola falada na América Central e na América do Sul é resultado de uma mistura do espanhol falado na Espanha com os idiomas indígenas, como Aymara, Quechua e alguns outros. É sim uma questão estrutural e por isso é importante estudar a história e os fatos históricos, antes mesmo das interpretações que fazemos sobre eles. Nas escolas do México, por exemplo, as crianças começam a entender a humanidade pelo estudo dos povos pré-colombianos. Depois aprendem sobre a chegada de Colombo na América e só então lhes é apresentado os outros povos, como os egípcios, os gregos, os romanos. Já na Espanha, o descobrimento da América faz parte da história da monarquia, transmitindo uma história colonial, onde se enfatiza o papel civilizatório da nação espanhola. Essa é uma visão muito eurocêntrica da história, que se constrói com caráteres paternalistas e imperialistas, que não estão realmente interessados em levar para as crianças nas escolas o outro lado
do conhecimento do que foi o descobrimento da América, mas sim estão interessadas em fortalecer o orgulho nacional espanhol. Na verdade, é equivocado dizer que a Espanha descobriu alguma coisa, porque a Espanha, no momento do descobrimento da América, não existia como um estado-nação. Ela era uma monarquia, com alguns reis que governavam um conjunto de reinos diversos. Quando Colombo e depois Hernán Cortés, considerados heróis nacionais na Espanha, chegaram na América, já existiam civilizações construídas aqui, como os astecas, os incas, os maias e outros povos menores que eram dominados por eles. Houveram lutas, brigas, guerras, massacres, genocídios, e isso são fatos históricos e não interpretações da história. Até criaram um termo para isso, a leyenda negra, que foi uma antipropaganda contra a Espanha, que teve seu início no século XIII, ampliando-se no século XVI, com relatos de violência contra os nativos das nações conquistadas na América Latina. Assim, quando alguém se refere ao Dia de la Hispanidad como Dia del Genocídio, o acusam de estar fazendo leyenda negra. Mas muitas vezes isso é feito pelos próprios espanhóis e não pelos latino-americanos. A modernidade europeia não aconteceria sem o processo de integração com a América e vice-versa. Na história da colonização da América, houveram alguns indígenas que ajudaram os espanhóis. Você já ouviu falar na Malinche? A Malinche foi uma mulher dada como escrava a Hernán Cortés, que virou sua amante e também sua tradutora. A figura da Malinche é muito polêmica, porque ela foi uma indígena que aprendeu a falar espanhol e traduziu aos espanhóis o que os indígenas diziam. Ela foi bastante julgada como uma traidora do povo indígena. Criaram até o termo el malintismo, para se referir à rejeição do que é nativo e à valorização do que é estrangeiro. Ora, você se transforma em um traidor da sua nação quando se nega a enxergar seus problemas. Bom, eu comecei esse vídeo com a teoria dos lados escrita pelo menino maluquinho, para se expressar sobre a separação de seus pais. Ele pode amar a mãe e amar o pai. Não precisa escolher um lado para se posicionar nessa briga de seus pais. Mas, se o seu pai explorou a sua mãe, ou o contrário, você tem todo o direito de ficar do lado da sua mãe ou do seu pai. Faz parte do seu ponto de vista sobre a sua história. Assim, os mexicanos, colombianos, bolivianos, chilenos, venezuelanos, equatorianos e peruanos têm todo o direito de se expressar em relação à sua história e aos seus pais. Faz parte da construção da sua identidade e do seu sentimento de nacionalidade. Você já parou para pensar como cada país construiu a sua identidade? O que as histórias dos países hispanofalantes têm em comum com a história do Brasil? E como se realiza o processo histórico de construção de um Estado-nação? Escreva aqui nos comentários o que você pensa sobre toda essa polêmica. Curtiu o que significa Dia de la Hispanidad? Então aproveita e curte também esse vídeo, compartilha com quem você acha que possa se interessar sobre esse assunto e se inscreve no nosso canal. Me fliparita. Muchas gracias por todo y hasta nuestro próximo encuentro.